Nesta manhã, eu cumprimento a todos, amados irmãos e amigos, com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, para junto aprendermos mais uma porção da palavra do Senhor, que é a lição de número 8, do dia 22 de agosto de 2021. O título da lição diz que Naamã é curado da lepra. O texto áureo está registrado em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. A verdade prática diz que Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Então, essa lição desta semana, nós vamos ver um grande milagre que Eliseu profetizou sobre a vida de Naamã, e ele fez, e ele foi curado. Eu quero nesta manhã orar com você, meu prezado amigo que está ao alcance dessa live, que seja pelo canal do YouTube da Assembleia de Deus, ou que seja pela página do Facebook. Que Deus possa te abençoar de forma todo poderosa nesta manhã. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, eu te glorifico, Senhor, nesta manhã pelo privilégio de estarmos mais uma vez diante da Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados por palavras, obras, pensamento, que as Tuas mãos sejam estendidas sobre as nossas vidas, ó Pai, para nos abençoar de uma forma especial nesta manhã. Eu quero, Pai, te pegar na vida de cada aluno da Escola Bíblica Dominical que está nos assistindo, a cada irmão, a cada companheiro, ó Pai, de lutas e de vitórias. Que o Senhor venha, Senhor, trabalhar na vida de cada um nesta manhã. Se porventura esteja alguém enfermo neste momento nos assistindo, Senhor, que o Teu Santo Espírito leve, Senhor, a cura para os Teus filhos nesta manhã. Se alguém está, ó Pai, desanimado, Senhor, venha levar o ânimo para estas vidas. Se alguém está com algum problema de justiça, Senhor, venha resolver nesta manhã, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, sobre a Tua palavra. Que possamos aprender, Senhor, mais uma porção de palavra nesta manhã. Que o Senhor venha usar os Teus filhos, Senhor, presbítero irmão Stefani, na Tua presença, que ele irá ministrar a Tua palavra neste dia. Estende as Tuas mãos. É o que eu te peço por tudo, crendo na vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Como já diz, o assunto da lição, Naamã é curado da lepra. Nós queremos ler com os irmãos a leitura bíblica em classe que está registrada em 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 10, versículo 14, versículo 25 e 27. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem de sua lepra? Pelo que me deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro para a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lave-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração
quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isto ocasião para tomardes prata e para tomardes vestes, e olivais e vinhas, e ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Então nós vamos usar nesta manhã a cura de Naamã e também aquilo que Deus fez sobre a vida daquele grande oficial do rei. E o objetivo específico dessa lição é relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã e identificar a ambição de Geazi. Que Deus possa abençoar a cada um nesse momento que vai nos acompanhar nessa escola bíblica dominical. Que Deus venha usar o teu servo, como Estefânia, na condução dessa escola, em nome do Senhor Jesus. Naamã é curado da lepra. Nós, observando a palavra do Senhor, que já foi nos antecedida aqui acerca do texto áureo, que fala assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. O mais importante é nós entendermos que muitas das vezes a palavra de alguém que é proferida a nós, a palavra de uma pessoa que é proferida a nós, é interessante e é importante às vezes nós obedecermos esta palavra que é nos dito, que é passado a nós. Muitas das vezes nós deixamos de receber algo de Deus, algo da parte do Senhor, porque nós não queremos ouvir o que é nos transmitido por alguém. Talvez uma repreensão, uma palavra de aconselhamento, e nós deixamos de receber. Mas o que nós observamos aqui, no decorrer desta lição, nós vamos aprender que Naamã foi um homem que, mesmo há momentos talvez de querer se endurecer diante da palavra do homem que a proferiu a ele, que enviou a ele uma mensagem, há momentos talvez ele quis se endurecer, porque era um homem de boa reputação, né? E sabemos que a água do Jordão não era uma água limpa, né? E às vezes para uma pessoa de boa reputação, quem sabe mergulhar-se em uma água suja, talvez para ele poderia ser uma humilhação. Mas nem sempre é assim. Às vezes precisamos passar por determinada situação da nossa vida para que chegamos na posição de que Deus quer nos colocar. Amém? Que Deus nos abençoe. A leitura bíblica em classe nós olhamos, a qual o irmão Adeildo também já fez a leitura bíblica em classe, mas eu quero frisar aqui alguns versículos desta leitura bíblica em classe, que está no versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Nós observamos que Naamã, sendo um homem de um bom reconhecimento, de um homem, quem sabe, de um caráter bom, porque se ele tinha o reconhecimento do seu Senhor e de que várias vezes também ele poderia ter vencido algumas guerras, é porque tinha algumas sabedorias para guerrear, para batalhar, mas porém era um homem leproso. E nós vemos que naquele tempo o homem que era leproso,
leproso, ele era para viver fora da sociedade. Fora da sociedade. Ou seja, ele tinha que viver em um lugar separado, em um lugar isolado. Nós vemos que o Senhor Jesus mesmo encontrou com os homens que o sacerdote tinha lançado fora do povo, fora do arraial, porque eram homens leprosos, homens contaminados com a lepra. Mas um dia o Senhor Jesus encontra com eles e faz um milagre. Mas somente um, e o Senhor Jesus ainda ordena a eles, volta e apresenta ao sacerdote. Para quê? Para que pudesse ser reintegrado à sociedade novamente. Mas a Bíblia nos fala que somente um daqueles homens voltaram para apresentar-se ao sacerdote. Então nós vemos aqui, por isso que no texto áureo nós falamos que muitas das vezes nós perdemos a bênção. Por quê? Porque nós não queremos ouvir um conselho da parte de alguém. Tá? E o Senhor Jesus foi um que fez o milagre na vida dos homens e mandou eles voltar e apresentar ao sacerdote. Mas somente um voltou para apresentar. Mas vamos mais aqui. O versículo 3 também da nossa leitura bíblica em classe fala assim: e disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Olha como é importante nós acreditarmos em alguém que está na posição diante de Deus. Aquela jovem considerada como escrava, dentro da casa, mas teve um conselho bom para dar àquele homem. Ela disse à sua senhora: quem sabe o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. O que eu vejo aqui de importante, que ela teve uma convicção de que se seu senhor, Naamã, fosse à presença do profeta, ele restauraria da sua lepra, ou seja, ele ficaria curado. Coisa boa é acreditar no profeta de Deus, coisa boa é acreditar. Então, se ele chegar na presença do homem de Deus, aquela mulher que vivia cuidando daquele homem, cuidando daquela casa, ela pôde entender que se ele fosse até o profeta, poderia ser sarado. O versículo 4, e nós vamos adentrar a introdução, que diz assim: então entrou Naamã, e o notificou ao seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Observando aqui, mais adiante desta lição, nós vamos ver que o homem de Deus é tão importante que, quando ele está verdadeiramente na posição em que Deus quer, que ele está fazendo a obra do Senhor voluntariamente, por gratidão a Deus, por servir ao Senhor, ali o rei envia grandes coisas, grande porção de coisas, de bens financeiros, para retribuir o homem de Deus. Mas nós vamos ver que o homem de Deus não aceita. Por quê? Porque ele está na presença de Deus. E ele entende então que o que Deus fizer através da vida dele não é algo para ser cobrado. Porque se de graça recebestes, de graças também vai dar. De graça também precisa enviar a alguém. De graça também precisa doar para alguém. Se você recebeu algo do Senhor
que você possa doar de boa gratidão diante da presença de Deus e vai ser bem recompensado pelo Senhor dos Exércitos. Vamos aqui então à nossa introdução. A introdução nos fala assim: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar a sua obediência. O que é mais importante aqui dentro desta palavra, que possamos frisar para nossas vidas, chama-se a obediência. Muitas das vezes Deus coloca à nossa frente alguém para nos liderar, tanto seja na nossa vida religiosa, seja no nosso trabalho, seja em casa, seja por onde nós andarmos. Às vezes vamos precisar de alguém para nos liderar. E é importante que nós estejamos atentos para ouvir a voz da nossa liderança. Quem sabe você tem tido até mesmo conflito no seu trabalho. Por quê? Porque você está não concordando com a voz do seu líder, daquele que está à frente, do seu patrão, do seu encarregado, de alguém que está na frente do trabalho. E às vezes você está a pelejar, está a guerrear. Até mesmo isso acontece conosco, quem sabe, dentro da casa de Deus. Ouvimos a palavra, ouvimos ensinamentos e não concordamos com aquilo que está sendo ensinado. Mas neste momento eu te chamo a atenção. Eu chamo a sua atenção para que você possa ouvir aquilo que está à sua frente. Porque bem-sucedido vai ser você, bem-sucedido vai ser a sua vida na presença do Senhor. Por isso que aqui o comentarista diz, os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Por quê? Porque Naamã, sendo um comandante do exército da Síria, então era um homem de grande posição. Ele era um homem que estava na frente de muitas pessoas, um reconhecimento bem grande, um reconhecimento, quem sabe, que ele pensaria que não precisava se humilhar em nenhum momento, da sua vida. Muitas das vezes Deus nos coloca em alguma posição da nossa vida, quem sabe você que está me ouvindo, nesta manhã, que você possa refletir sobre esta palavra, que você possa entender, nessa escola bíblica dominical, que você possa entender de que nem sempre as coisas vão de acordo com as nossas vontades, de acordo com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, a nossa vontade não é a vontade de Deus, e por isso que nós precisamos colocar na posição de que Deus nos quer colocar e de que quer nos dar, que Deus possa nos abençoar. Então aqui nós vimos que Naamã era um homem importante e talvez foi difícil para ele reconhecer a sua posição e a posição que ele precisaria descer, mas vemos que o nosso Deus ele é muito bom. Nós vemos que quando o Senhor chama o profeta Jeremias e disse, levanta-te. Primeiro Deus chama ele, levanta. Então é necessário que o homem coloque de pé diante da presença de Deus. Levanta-te e desce a casa do oleiro. E ali, quando Jeremias desce, ele vê que o Senhor estava preparando o vaso. Estava preparando aquilo que era o seu trabalho de fazer. O oleiro estava preparando. E muitas das vezes é fácil nós subir, é fácil nós levantar. Mas o mais difícil é quando o homem ouve
desce, né? Desce, porque ali te farei ouvir a minha voz. Foi esta palavra ao profeta Jeremias: levanta, e depois o homem tem que descer, né? Muitas das vezes o Senhor nos dá alguma posição, mas é momento que nós precisamos descer diante da presença do Senhor. Há momentos que nós precisamos descer, quem sabe até mesmo na presença de algumas outras pessoas, porque a Bíblia também nos fala que aquele que exalta, o Senhor abate, e aquele que humilha, o Senhor exalta. Por isso que é importante nós estarmos na presença de Deus, tendo sabedoria, reconhecimento da posição de que Deus quer nos colocar a todo momento da nossa vida. Primeiro tópico aí, Naamã, o chefe do exército da Síria. Primeiro ponto, Naamã, um comandante honrado, um homem de grande honra, né? Um homem honrado. Então ele tem, né, alguns requisitos de bom. Para quê? Porque ele é honrado, as pessoas, né, reconhecem ele uma pessoa de um caráter, de uma posição que precisaria honrar ele. E muitas das vezes, irmãos, você que me assiste nesta manhã, né, nessa escola bíblica dominical, muitas das vezes nós não honramos as pessoas que estão à nossa frente. Mas Deus nos convida nesta manhã a honrar aquele que está à nossa frente. Amém? Para que Deus possa abençoar. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. Olha para ver, Naamã era um ministro do alto escalão. Eu acredito que, olhando, talvez, quem sabe, para os dias de hoje, né? Olhando para os dias de hoje, quem sabe um homem de boa reputação dentro da nossa cidade ou dentro da cidade aonde você mora, aonde você vive, na região em que você vive. Se você olhar, quem sabe, para o córrego que está na região em que você vive, e se você souber que este córrego, este rio, não é águas limpas, quem sabe águas agradáveis para tomar um banho, e você olhar para dentro de si e colocar numa posição de uma pessoa elevada diante da sociedade, e se Deus enviar alguém para falar com você que você precisa mergulhar numa água que talvez não seja limpa, eu acredito que seria difícil para mim, seria difícil para você, se nós colocarmos numa posição, quem sabe, tão elevada, que não pudesse até mesmo ouvir a voz de Deus através de alguém, né? Como nós vamos ver aqui, Naamã era um homem de alto escalão, governo da Síria, tá? Cuja capital era Damasco. Mais embaixo desse ponto ainda, devido às suas muitas vitórias em batalhas, mas era leproso. E essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. Tá? Muitas das vezes algumas coisas têm nos deixado, quem sabe, né, vulneráveis à presença do Senhor, à presença das pessoas. Por quê? Porque às vezes as pessoas encontram requisitos, né, elevados sobre a face da terra, mas fica distante do céu. Fica distante do céu, é bem requisitado na terra, mas às vezes fica distante do céu. E mais importante nas nossas vidas é que nós sejamos, podemos ser pessoas, né, de uma posição bem galgada, uma posição bem elevada na terra, mas precisamos reconhecer Deus sobre todas as coisas.
né? Porque a Bíblia nos diz que aonde nós colocamos o nosso coração, né? Aonde, naquilo que nós colocamos a nossa fé, ali está o nosso coração. E isso distancia-nos da presença do Senhor, tá? Que nós não fazemos ídolos sobre a terra, para que nos distancie da presença do nosso Deus. Mais um pouco aqui o segundo ponto. A escrava, uma testemunha de Deus. A escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas incursões de menina de escrava, 2 Reis 5:2, esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. Tornou uma agente de Deus na casa de Naamã. Olha que importante esta palavra, né? A pessoa que coloca na posição diante de Deus, não importa qual o grau de vida que a pessoa leva, o mais importante é estar na posição diante de Deus. O que eu vejo aqui, o que eu aprendo aqui com esta menina, é que ela foi uma grande portadora da voz da pessoa de Deus sobre o seu Senhor, sobre o homem a qual, né, ela vivia na sua casa. E então ela pôde, há momentos, quem sabe, ver que o seu Senhor era leproso, um homem de boa reputação, mas tinha as suas dificuldades em sua vida, né? Que às vezes mesmo aqui, vulnerável diante das outras pessoas, muitas das vezes, quem sabe, com vergonha, né? E nos dias em que nós vivemos, muitas das vezes nós galgamos alguma posição bem elevada diante da sociedade, mas no momento em que nós colocamos a cabeça ao travesseiro, nós olhamos e vimos que somos pessoas, quem sabe, vulneráveis em alguma coisa, temos vergonha de alguma coisa. E não é assim que Deus quer que nós vivemos. Deus quer que nós vivemos pessoas cabeça erguida, seja qual for a nossa posição. A posição da menina não era nada diante de Naamã. Era uma escrava. A posição dela não era nada diante de Naamã. Mas ao mesmo tempo, ela reconhecia o poder de Deus na vida do profeta. E que se Naamã fosse encontrar o profeta, Deus poderia fazer um milagre na vida de Naamã. Então ela chega à sua senhora, né, e sugere a ela que vai falar com Naamã, aí ao encontro do profeta. E quando nós olhamos a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 5, no capítulo 5 de 2 Reis, no versículo de número 2, vamos ver o que nos fala a palavra do Senhor. Capítulo 5 e versículo 2. Assim nos diz a palavra do Senhor: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Agora o versículo 3: E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Como que funcionam as coisas de Deus? Nós vemos que nos dias que nós estamos passando, nós agradecemos a Deus que em nossa região nós podemos pregar a palavra do Senhor. Na nossa cidade nós podemos pregar a palavra do Senhor. Mesmo assim tem muitos que não querem anunciar o Evangelho, têm vergonha
de pregar a palavra do Senhor numa praça pública, tá? Tem vergonha, mas a Bíblia também fala que aquele que envergonhar do Senhor aqui, o Senhor vai envergonhar ele lá também diante do Pai. Precisamos ter convicção de que Deus nos chamou, de que Deus nos resgatou do lamaçal do pecado e nos colocou em sua maravilhosa luz para servir a Ele, tá? Servir a Ele. Olhando aqui então, que eles levaram preso a menina simplesmente por quê? Porque ela anunciou, né, a sua senhora que se Naamã fosse ter encontro com o homem de Deus, ele poderia ser restaurado da sua lepra. E quantos nos dias que estamos passando, às vezes prefere até mesmo ver alguém sofrendo, padecendo, do que reconhecer de que Deus é Deus na vida de alguém, ou reconhecer até mesmo que Deus é sobre todas as coisas, tá? É isso que nós queremos frisar nesta noite. O mais importante é nós humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, para que Ele nos dê conforto, para que Ele nos dê alívio, para que Ele nos conforta, né, a nossa alma, o nosso espírito, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria. Que Deus possa te abençoar. Ainda nesse ponto, mais embaixo diz assim: e a escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã. Olha como que Deus faz. Muitas das vezes Deus nos leva a algum lugar, Deus nos leva à casa de alguém, e até mesmo quer que nós falamos do seu amor, falamos da sua palavra, e muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e falamos assim: eu não tenho condição de falar da palavra de Deus para essa pessoa. Talvez a pessoa tenha um nível mais elevado, uma vida social mais elevada, tá? Mas o nosso Deus não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha na contramão dos nossos pensamentos, né? Ele trabalha na contramão dos nossos pensamentos. E o que o Senhor requer de mim e de você é que não importa onde nós estejamos, não importa aonde quer que Ele nos leva, precisamos anunciar a Tua palavra. Não importa para quem seja, precisamos anunciar a palavra do Senhor. E foi isso que a menina fez, tá? Que Deus possa continuar conosco. No terceiro ponto, a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei, a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes ao rei de Israel, a saber do que se tratava a visita de Naamã. Ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-los. Olha para ver, irmãos, como que funcionam as coisas, né? O rei sírio envia a caravana ao rei de Israel, mas o rei de Israel não acredita naquilo que estava acontecendo. Ele é capaz até mesmo de rasgar as suas vestes. Por quê? Porque foi enviado uma pessoa, né, para apresentar-se ao homem de Deus que estava em Israel, para apresentar a um profeta que estava em Israel. E aqui nós vendo que foi enviado alguns presentes, né, ao rei de Israel. A carta ao rei de Israel, recomendando a cura do seu comandante, bem como enviou presentes.
o rei de Israel. A saber do que se tratava, a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes. Agora vamos olhar o que nos diz o versículo 5 do capítulo 5, 4 e 5 de 2 Reis. A Bíblia nos fala assim, então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de pratas e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, sabais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Mas vemos que não é o rei de Israel que cura. Nós vemos que não é o rei de Israel que ia fazer o milagre sobre a vida de Naamã. Primeiramente, quem ia fazer o milagre sobre a vida de Naamã é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. Através do homem que estava em Israel, que vivia em Israel, que estava ali em Israel. O homem de Deus, o profeta do Senhor. Mas para o homem que galga algumas posições mais elevadas em sua vida, é muito difícil reconhecer Deus sobre a sua vida. A Bíblia nos é clara dizer isto, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. A Bíblia, quando fala o camelo, quando nós podemos observar que o camelo fala-se de uma corda muito grossa, aquelas cordas que eles usam para ancorar navios, e então é muito difícil. Como uma corda daquela vai passar no fundo de uma agulha? Mas é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Mas sabendo nós de que se o rico, o homem também que está numa posição elevada, se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor e acreditar que o nosso Deus tem poder para salvar e livrar de todos os maus, e agradecer ao Senhor também pela abundante riqueza, pela abundância das coisas que Deus te deu, pela abundância dos bens materiais, e ser agradecido a Deus em todas as coisas, e reconhecer de que Deus é o Salvador da humanidade, que Jesus Cristo veio à cruz do Calvário para salvar o homem, livrar o homem da condenação do pecado, pode sim entrar no reino de Deus e ser reconhecido diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aqui no segundo tópico. O mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado suas vestes. Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Coisa boa é saber de que em algum lugar ainda tem homem de Deus, que ainda tem pessoas que estão fazendo segundo a vontade do Senhor, está andando em conformidade com a vontade de Deus. Neste momento, você que está nos vendo, assistindo, através dessa live, se você colocar na posição de que Deus requer da sua vida,
pode ter a certeza que Deus vai te usar sobre a face da terra e vai te dar abundância de espírito, vai te dar porção dobrada do teu espírito e você vai ser bem sucedido, vai ser pessoa reconhecida como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma menina, um jovem, uma moça, um rapaz, uma criança que serve verdadeiramente o Senhor. Por que estou frisando toda a classe de pequeno a grande? Porque Deus não faz acepção de pessoas, basta colocarmos na posição de que Deus quer nos usar. Foi assim que a menina, aquela escrava, colocou-se na posição de saber de que uma vez ela vem da terra de Israel e saber que em Israel tem homem que serve ao Senhor, que serve a Deus, que anda na vontade do Senhor, nosso Deus. Pode nosso Deus nos levar de nossa terra para qualquer outro lugar, distante da nossa terra, mas é importante que nós levamos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, que levamos a importância de servirmos ao Senhor aonde quer que nós andamos. Muitas das vezes nós deixamos a nossa terra e vamos para qualquer outro lugar, quando pensa que não, em vez de nós estarmos agradando ao Senhor, estamos desagradando a Deus e ainda envergonhando o Evangelho de Cristo Jesus. Mas que o Senhor possa nos orientar melhor, nos dar sabedoria, para que às vezes quando nós deixarmos o nosso lugar e formos para qualquer outra determinada parte, possamos estar servindo ao Senhor, assim como nós servimos a Ele em nossa terra. Amém? Foi assim que a menina deixou Deus usar a sua vida, porque ela manteve na posição de reconhecer de que há homem de Deus em Israel. Agora aqui ainda neste ponto, porque rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. O homem que serve ao Senhor e que tem responsabilidade com a palavra, ele sempre entende de que ele está na posição e ele não se envergonha de nada, ele não se atemoriza com nada, porque ele sabe qual é a posição da sua vida diante de Deus. E nesta manhã eu recomendo a você, recomendo a mim, na presença de Deus, que possamos andar em conformidade com a palavra e a vontade de Deus, para que nós não venhamos ter timidez e termos capacitação diante de Deus para fazer a sua vontade, para pregar a sua palavra, para orar pelo enfermo, para testificar de que Jesus é Salvador, porque aonde nós passarmos, as pessoas precisam reconhecer que nós servimos a Deus. E se nós somos tímidos, se nós temos vergonha, como que as pessoas vão reconhecer e saber de que nós somos alguém que servimos ao nosso Deus? Porque entre quatro paredes, dentro do templo, da casa, é muito fácil nós dizermos que nós servimos ao Senhor. Difícil servir ao Senhor pelas ruas em qual nós passamos, pelos valados em qual nós passamos, em nosso trabalho em que nós trabalhamos, mas que Deus possa nos dar vigor, que Deus possa nos dar autoridade, que Deus possa nos dar capacidade e convicção em nós mesmos que nós estamos a servir e fazer a sua vontade, assim como o profeta disse: deixa vir a mim, e vai reconhecer que há profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Ainda o homem de Deus ainda teve ousadia. E eu creio que naquele momento, quem sabe talvez, Naamã talvez fica até mesmo um pouco indignado com o profeta, né? Que ele era um homem de alto escalão,
um comandante de um exército, e um homem não o receberam, né? Mas deixou um mensageiro para dizer a ele o que ele precisava fazer. No segundo ponto, a decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Olha para ver, quantas vezes em nossas vidas nós achamos tão grande, muitas vezes nas nossas vidas, quem sabe nós colocamos numa posição bem elevada. Nesta manhã eu quero falar para nós, obreiros na casa do Senhor, pastores, ministros, de que às vezes é necessário nós descer do pedestral, descermos, para que Deus possa nos levantar e nos colocar de pé diante da sua presença e nós sermos usados na presença do Senhor. Tá? Para sermos usados na presença do Senhor. Eu olhando aqui, nesta palavra, a posição de Naamã era tamanha. E ele se encheu de orgulho, ele pensou que o profeta era necessário receber ele na sua casa e até mesmo colocar as mãos sobre ele para que ele fosse curado. Mas não, o profeta, o homem de Deus, teve ousadia, e por isso que eu recomendo a você, obreiro na casa do Senhor, pastores, ministros, evangelistas, presbíteros. Há momento na nossa vida que mesmo que você pense que já galgou uma posição elevada na sua vida, mas nós precisamos reconhecer todo o tempo. Não importa o tempo que você é obreiro, não importa o tempo que você é pastor, não importa o tempo de crente. Isso não é contado para Deus, tá? O que conta para Deus é o homem que busca a sua presença, busca a sua face, humilhe debaixo das tuas potentes mãos. E a vida de Naamã aqui é uma grande lição para nós, obreiros na casa do Senhor, tá? Obreiros na casa do Senhor, que muitas das vezes pensamos que nós já estamos numa posição tão elevada que não é necessário mais nós nos humilhar perante alguma coisa. Às vezes Deus levanta até mesmo aquele que às vezes nós olhamos e vemos que talvez é a pessoa mais simples dentro da casa de Deus. E aí aquela pessoa sai e nos traz uma mensagem de Deus. Leva a você uma mensagem de Deus. Mas às vezes o homem galga um orgulho tão grande dentro de si que ele não para ouvir a voz do Senhor através de alguém que ele pensa que é pequeno. E muitas das vezes Deus abate este que acha que é grande, que é maior, porque não ouve a voz daquele que o homem pensa que é pequeno. Mas que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, obreiro, na casa do Senhor, pastores, evangelistas, presbíteros, que Deus possa te abençoar e te sustentar, que você possa ouvir a voz de Deus. Aleluia. Nós aqui no segundo ponto, nós falamos acerca da decepção e a cura de Naamã. Mas no final deste ponto, diz assim do meio para baixo, diz assim, do meio para o final, e foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contra a ida do comandante, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão.
e sua pele ficou como de uma criança, e ele estava purificado de sua lepra. Mas antes, o comandante sírio, que esperava o profeta receber e colocar as mãos sobre ele, mas a ordem não foi. A ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, através dos servos do profeta Naamã. E a decepção do profeta, que ordenara a bênção sobre Naamã. E foi preciso a intervenção de seus empregados. O que quer nos dizer isso aqui? Muitas das vezes, Deus quer fazer um milagre muito grande na nossa vida, mas nós não nos humilhamos diante da sua presença. Não ouvimos a palavra que vem da parte de Deus através de alguém. Que Deus possa nos abençoar e dar-nos ouvido atento para a sua voz, para que possamos ouvir a voz de Deus. Terceiro ponto. Deus ainda opera milagre e não misticismo. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis, no capítulo 5, é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Muitas das vezes nós, mesmo sabendo que a Bíblia nos relata acerca de que 7 é o número da perfeição, observamos que em 7 dias Deus criou tudo, Deus formou tudo. Tem muitas outras passagens que a Bíblia nos relata acerca do milagre de Deus no 7º dia. E aqui também o profeta disse a Naamã: vai e mergulha 7 vezes. Mas isso aqui, irmãos, não quer nos dizer que precisamos colocar uma simbologia ou que precisamos colocar um misticismo, ou seja, misturar, que precisamos fazer tudo de acordo daquilo que pensamos. Ou seja, aqui o profeta não falou para o Naamã mergulhar 7 vezes por causa de quê? Porque 7 era o número da perfeição, mas sim porque Deus, eu acredito a mim de que Deus dera ao homem que servia a ele uma palavra para aquele que precisava. Está na humilhação, diante de Deus. E coisa difícil foi, assim como já disse Deus no início, coisa difícil foi para Naamã. Está à beira das águas do Jordão, e mergulhar naquelas águas sujas, para o homem de uma reputação boa, quem sabe um homem bem orgulhoso diante da sua posição, chegar naquela determinada situação de entrar em algum lugar que ele, quem sabe, olhava e pensava: mas esse lugar é sujo, como que eu, homem da minha posição, vou descer neste lugar? Mas aqui vimos que no momento em que ele cumpriu com a palavra de que o profeta ordenara a ele, a Bíblia vem nos relatar que a sua pele ficou como a pele de um menino, e Naamã foi curado. Glória a Jesus. E aí eu venho agradecer a Deus pela posição daquela menina escrava, que lembrou de que tinha um homem de Deus em Israel. Muitas das vezes nós vamos em uma determinada região e alguém precisa de nós
testificar de que Deus ainda cura, de que Deus ainda faz milagre, e às vezes nós negligenciamos a vontade de Deus em nossas vidas. Que o Senhor possa nos sustentar. O terceiro ponto ainda. Deus ainda opera milagre e não misticismo. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio de 2 Reis é o único relato que o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos. Tá vendo, irmãos? Porque eu já relatei aqui acerca de que nós não precisamos usar desse método de 7 dias para isso, ou 8 dias para aquilo, ou 10 dias, né? Porque não é preciso para que Deus haja e faça milagre em nossas vidas. Podemos sair simplesmente 1 hora da nossa casa para estar na presença do Senhor, andando diante da presença de Deus, e chegarmos num determinado lugar, que ali é uma reunião de pessoas fazendo um culto, prestando um culto a Deus, servindo ao Senhor, e ali nós podemos chegar e receber o nosso milagre, receber a nossa bênção, porque não precisa ser por causa de tantos dias de campanha para Deus realizar o milagre em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoa e te sustenta. O terceiro tópico. Geazi, acometido da lepra. Geazi é acometido da lepra. A rejeição dos presentes após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi mesmo enviado pelo rei Sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim Eliseu rejeitou o presente. Oh glória! Quando nós olhamos essa palavra de que o profeta rejeitara o presente, nos dias de hoje está sendo muito ao contrário diante da igreja, dentro da igreja do Senhor. Muitas pessoas cobrando valores altíssimos para testificar da palavra. E sendo que se fosse olhar para as nossas fraquezas, nossas limitações, nós precisávamos ofertar na casa de Deus para testificar da palavra do Senhor. Nós precisamos até mesmo ofertar para nós testificar da palavra do Senhor. Mas nos dias em que nós estamos vivendo é o contrário. As pessoas estão cobrando valores altíssimos para testificar da palavra do Senhor. Mas se você recebeu de graça você precisa dar. Quem sabe você tem usado disso aí para granjear dinheiro, para granjear bens materiais, usando da palavra de Deus, Usando da palavra de Deus para granjear recursos financeiros para a sua vida. É necessário que você mude a sua posição, coloque-se diante de Deus, Porque a Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário. Mas tem muitas pessoas usando da palavra de Deus para recursar bens financeiros para a sua vida. Mas que Deus possa ter misericórdia da minha vida e da sua vida,
para que possamos andar de conforme a palavra do Senhor nosso Deus e que Ele tenha misericórdia de nós sobre a face da terra. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata. Observando aqui, era um recurso bem valoroso, era algo grande. Eu acredito que se o profeta tivesse pego isso aqui, esse valor, ele já estava rico, né? Mas ele não, ele rejeitou o presente. Porque o que importava para o profeta é saber de que Deus faz o milagre na vida do homem. Amém? Segundo ponto, homens de Deus, homens de Deus, não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus. Olhando diante desta palavra, parece que até mesmo quando o homem deixa se vender para levar a palavra de Deus, para fazer a obra de Deus, parece que ele está deixando de ser honesto para com Deus e para consigo mesmo. E aí a Bíblia vem nos dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, tá? Então digno é o obreiro do seu salário. Então digno é nós vivermos com aquilo que Deus nos dá. Não precisamos usar a palavra de Deus para granjear bens financeiros, tá? Porque Deus nos recompensará em tudo. Amém? Deus nos recompensará em tudo. Terceiro ponto. Por ganância, Geazi é acometido da lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi, visando o bem material. Ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Olha como o que nos leva, às vezes, nós usarmos da desonestidade. Até mesmo, quem sabe, nós proferir uma palavra de que Deus está falando, sem Deus falando. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós vemos que as pessoas querem fazer da igreja como se fosse um auditório. De que o homem fala com a igreja, levanta a sua mão, o homem levanta. Põe-se de pé, o homem põe. Senta, o homem senta. Olha para o seu irmão e disse isso, olha para o fulano e disse isso. Quer fazer da igreja um auditório. Mas sabemos que a igreja não é um auditório, a igreja do Senhor é como a menina dos olhos de Deus. Ela é ungida, ela é separada. E nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Não podemos brincar. Geazi aqui quis tomar uma posição que não era dele. O homem que era para receber os presentes, ele não quisera, porque ele tem compromisso com a palavra de Deus, tem compromisso com Deus. Que nós tenhamos compromisso com Deus em nossas vidas. Que Deus, nesse momento também, nós vamos ler aqui a nossa conclusão, que diz assim: a cura de Naamã
Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que o recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Coisa gloriosa é nós reconhecer a grandiosidade de Deus sobre as nossas vidas, e foi isso que Naamã fez. Ele reconheceu que Deus era verdadeiro na vida do profeta. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar. E eu quero orar com você neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e a terra, que o Senhor neste momento, Pai, possa visitar esta vida, que o Senhor possa visitar o teu servo, a tua serva, este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, este adolescente, ó Pai, que o Senhor possa dar a ele conforto diante da tua presença, levando a cura. Meu irmão, minha irmã, homem, mulher, se você precisa da cura, necessita da cura, receba o milagre de Deus, seja curado em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoa este lar, abençoa esta família, abençoa esta vida, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.